alunos, vamos iniciar nossa aula de Química para fazermos a correção da atividade do PET, semana 1, que foi aplicada do dia 22/3 ao dia 26/3. A nossa atividade fala sobre as propriedades da matéria, como diferenciar o copo com a água do copo com uma mistura sem usar paladar ou olfato. Aparentemente são iguais. As propriedades específicas nos ajudam a diferenciar. A densidade, a solubilidade, a temperatura de fusão e ebulição são diferentes das substâncias simples para misturas que têm substâncias diferentes em um mesmo recipiente. Propriedades da matéria. Frequentemente, alguns estudantes confundem certos termos, como matéria e substância, ou substância e mistura. De forma simples, podemos considerar matéria tudo o que tem massa ocupa lugar no espaço. Outra definição importante é a da substância, que seria uma qualidade da matéria. Assim, para diferenciar uma substância da outra, podemos usar as propriedades específicas, numa analogia com a impressão digital do ser humano. Como não existem dois indivíduos com a mesma impressão digital, nem mesmo gênios univitelinos, não existem duas substâncias que tenham todas as propriedades específicas iguais. Desse modo, essas propriedades podem ser compreendidas como um pacote de informações características de cada substância. Porém, na natureza, é raro encontrarmos as substâncias isoladas e sem misturas umas às outras. Para fazer o uso delas de forma comercial, é necessário empregar métodos de separação. Para isso, é preciso compreender os tipos de mistura e como os componentes se interagem, como eles interagem. Matéria tem massa, ocupa lugar no espaço, pode estar na forma de sólido, líquido ou gás, que são os três estados físicos da matéria. Substância, matéria que tem composição fixa e propriedades específicas bem definidas e constantes. As substâncias podem ser separadas em substâncias simples, substâncias constituídas por um único elemento, exemplo, Fe, que é o ferro, e o O2, que é a molécula do oxigênio gasoso. Compostas, que são as substâncias constituídas por dois ou mais elementos, exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Sódio, constituído pelo Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, elementos diferentes. Mistura, matéria constituída por duas ou mais substâncias. As propriedades variam conforme a proporção. Homogênea, mistura de composição uniforme, apresenta uma única fase, também pode ser chamada de solução. Heterogênea, mistura apresenta mais de uma fase de composição não uniforme, exemplo, granito, que a gente vê os componentes, eles não são uniformes, não interagem totalmente, a gente consegue identificar a olho nu ou utilizando o microscópio. Na número 1, considere dois frascos de vidros transparentes fechados de formato e tamanhos iguais. Ambos contêm líquidos transparentes, um com densidade de 0,7 grama para cada centímetro cúbico e o outro com densidade de 1,5 grama centímetro cúbico. Responda o que se pede. Qual a definição e a fórmula da densidade? Densidade é a razão entre a massa de um material e o volume ocupado por ele. A expressão que permite calcular a densidade é dada por D de densidade, massa sobre volume, dmV. A densidade nós vamos ter como unidade de medida a unidade da massa utilizada dividida sobre a unidade do volume utilizado. B. Trata-se de duas substâncias iguais ou diferentes? Sem abrir os frascos, como você poderia identificar as substâncias? Então, são substâncias diferentes, pois têm densidades diferentes. Com o teste da densidade, podemos identificá-las. Ao serem colocadas em um recipiente com água, o líquido de maior densidade afunda. Já o líquido de menor densidade vai flutuar sobre a água, tem menos densidade que a água. Na questão número 2,
Qual o estado físico é sólido, líquido ou gasoso dos materiais da tabela abaixo quando eles se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus Celsius e pressão de 1 atm? A substância clorofórmio nós vamos ter com o ponto de fusão menos 63. A fusão já ocorreu, ela passou do estado sólido para o estado líquido. Então, a 50 graus Celsius, ela já está em estado líquido. A ebulição é 61. O que acontece? Se a ebulição é maior que 50, ela ainda não começou a passar do estado líquido para o estado de gasoso. Ela continua no estado líquido. Já o pentano tem a fusão menos 130, que é menor que 50. A fusão ocorreu, passou de sólido para líquido. E tem o seu ponto de ebulição de 36, que é menor que 50. Então, a ebulição também ocorreu, passou de líquido para gasoso e permaneceu no estado gasoso. O fenol, nós temos aí o ponto de fusão de 41. O ponto de fusão é menor que o ponto que a temperatura, que no caso é 50. Então, o fenol também vai ser um líquido. Aqui eu acho que está sólido, mas não, né? A temperatura é alta, é 50, então é líquido. Líquido, gasoso, líquido. 3. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneo ou heterogêneo. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em água de coco é heterogêneo? Sim, dá para ver os pedacinhos, né, de material. É heterogêneo, sim. A laranjada é heterogênea? Sim, porque tem os pedacinhos, né, que vem aí, os pedacinhos da laranja. Leite é homogêneo? Não, leite parece homogêneo, mas quando utilizamos o microscópio, o leite não é homogêneo. As partículas de gordura são grandes. Então, o leite é considerado heterogêneo. A poeira no ar é heterogêneo? Sim. A água do mar filtrada é homogênea? Sim. Para a número 4, em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Primeiro, as fases. As fases são os aspectos visuais. Em um sistema que tem água líquida, uma fase, com cloreto de sódio dissolvido. Então, se ele está dissolvido, ele está junto com a água. Então, água com cloreto de sódio é uma. Mas tem o cloreto não dissolvido, que é aquele em excesso que fica no fundo. Então, dá para ver, é outra fase, 2 fases. 2 cubos de gelo. Embora o gelo seja água também, a mesma substância, mas dá para ver, são substâncias iguais em estados físicos diferentes. Então, até agora, 3 fases. E o gás, nitrogênio e oxigênio não dissolvidos, 4 fases. Água com cloreto de sódio sódio não dissolvido, o gelo e os gases que não estão dissolvidos. Então, nós temos 4 fases diferentes. 4 fases. E quantos componentes? A água é um componente. O cloreto de sódio é outro componente. O gelo, não. O gelo é água. Então, o gelo está junto com a água. A água e o gelo são uma substância. Água no estado líquido e sólido. Cloretos de sódio. Ok. 2. Gases, nitrogênio é um componente e oxigênio outro componente. 4 fases, 4 componentes. Na questão número 5, indicar no gráfico o que se pede. Os gráficos são os diagramas de mudança de estado físico. Então, nós vamos circular a temperatura e faixa de fusão, temperatura de fusão. A temperatura de fusão é onde está passando do estado sólido para o estado líquido, que é o primeiro patamar para o primeiro gráfico e o primeiro degrauzinho no segundo gráfico, de sólido para líquido. E o circular também a temperatura e faixa de ebulição. A temperatura que seria 100 e aqui teria uma variação. No primeiro gráfico é 100 e no segundo gráfico tem uma variação, que é o segundo ΔT. O primeiro gráfico é reto, porque mantém temperatura constante,
é um patamar. E o segundo gráfico não está reto, ele tem uma inclinação porque ele tem uma variação na temperatura de ebulição. Escreva os estados físicos da matéria. O primeiro estado físico é sólido. Depois nós vamos mudar de sólido para líquido. No segundo patamar é de líquido para gasoso, totalmente gasoso. No segundo gráfico, a mesma coisa, só que estamos voltando para a esquerda. Então, onde está mais embaixo no gráfico é sólido. Aonde tem essa variação é a fusão. É sólido mais líquido. Aí passou totalmente para o estado líquido. Aonde tem a segunda variação é líquido mais gasoso, que passou totalmente para o estado gasoso. Sólido, sólido mais líquido, que é a fusão. Líquido, líquido mais gasoso, que é a ebulição. E totalmente gasoso. Defina se é um gráfico de aquecimento ou de resfriamento. Então, no primeiro gráfico, nós estamos aumentando a temperatura e está subindo aí. É um aquecimento. É um gráfico em função de tempo, aumentando a temperatura. Aquecimento. Está subindo o gráfico na temperatura. Aquecimento. Já o segundo é resfriamento, porque ele está o quê? Diminuindo de temperatura em função do tempo. Defina se é um gráfico de mudança de estado de uma substância ou de uma mistura. Para o primeiro gráfico, nós temos patamares retos, o que mostra que é uma mudança de estado físico, fusão e ebulição, onde ocorre mudança no estado físico, temos temperatura constante. Então, o primeiro gráfico é uma substância pura. Já o segundo gráfico, não temos temperatura constante durante as mudanças de estado físico. Isso é uma característica das misturas. As misturas não possuem esse patamar, essa estabilidade, essa constância. Vamos então, resumindo, tudo que nós vimos nessa atividade. Substâncias puras e misturas. Substância pura é representada por uma fórmula química e possui propriedades características, ponto de fusão, ebulição, densidade. A substância pura simples é formada por átomos de um único elemento químico, exemplo, H2, O2. A substância pura composta é formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, que é o exemplo, CO2, formado de carbono e oxigênio. As misturas são uma combinação de duas ou mais substâncias na qual cada uma delas mantém a sua identidade química, continua sendo a mesma substância, só que está em interação com outra. As misturas podem ser homogêneas, quando apresenta uma única fase, a água e o sal, um único aspecto visual contínuo, ou heterogênea, quando apresenta mais fases, dá para a gente identificar a diferença entre os componentes visualmente, que é o caso da água e do óleo, dá para a gente identificar a diferença visualmente. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, adquirido novas ideias, novos conhecimentos, corrigido direitinho a atividade PET. Eu estou à disposição de todos vocês e espero vocês para nossas próximas aulas.